Por vezes, nem sempre é um podcast que sai das paredes do Parlamento. Durante 30 minutos, em conversa a sol ou com convidados, convida a sociedade civil e os cidadãos a falar sobre os mais variados temas esses que, por vezes, são os nossos maiores desafios diários, mas que nem sempre são ouvidos. Democracia, igualdade, cultura, sustentabilidade, trabalho, coesão territorial e tudo o que estiver na ordem do dia e que, por vezes, faz parte da política e nem sempre chega ao hemiciclo. Hoje a minha convidada é a Tota Alves. Muito obrigada por teres aceito o convite. E obrigada pelo convite. Não, é um imenso gosto. A Tota tem 30 anos, cresceu em Rio Tinto, Gondomar, e estudou na sua cidade natal, Coimbra. Licenciada em História, acabou o curso no mesmo ano em que Passos Coelho convidou os jovens a emigrar. Viveu 2 anos numa pequena cidade de Inglaterra e voltou para o Porto. Depois de 6 anos entre restaurantes, limpezas, babysitting, lojas de roupa e muitos outros pescados, em 2018 tomou das melhores decisões da vida: estudar escrita para cinema e televisão, mudar-se para Lisboa. Estreou em março de 2020 a sua primeira série documental, O Meu Sangue, e, em outubro do mesmo ano, a sua primeira série de ficção, Mockumentary, Dolores, ambas disponíveis na RTP Play. Obrigada, Tota, por teres aceito o meu convite. É mesmo um imenso gosto ter-te aqui, até porque eu posso dizê-lo, não é segredo, sou fã do teu trabalho. Obrigada. E começo por te perguntar, porque também és ativista e acompanho também as tuas redes, tens toda uma experiência de luta contra a precariedade e salientas isso mesmo na tua bio. Aquele momento insólito em que o país viveu de ter um primeiro-ministro convidar os jovens a emigrar. Na tua perspectiva e hoje ao trabalhares em realização, como achas que a cultura pode ser uma arma para combater as desigualdades? Bem, essa pergunta está complexa assim para começar. Pois é, isso, eu acabei o curso em 2012, não é? Uhum. Que foi um dos picos da crise da Troika, e fui para a Inglaterra e durante o meu período de pós-licenciado saltitei muito entre empregos, todos a receber muito pouco e a trabalhar muito. e acho que acho que eu pertenço a uma geração que é muito marcada por essa instabilidade laboral, / geográfica, / tudo, porque tanto trabalhava em cozinha, como tomava conta de crianças, como era assim muito versátil, porque era o desenrasca. Mas também consigo aliar isso, no meu caso específico, a uma falta eu realmente não sabia bem o que queria fazer. Eu tinha acabado de estudar História. Foi um curso que tirei achando que queria ser professora de História, mas depois, quando vi aquele currículo, fiquei muito assustada. Não é? Vivi uma grande desilusão, mas acabei o curso e foi muito complicado essa derrota pessoal também, essa ideia, porque eu era muito fascinada pela ideia de ser professora, mas depois percebi, ok, é isto que eu vou ter que ensinar, então eu não quero ensinar isto, mas continuo apaixonada pelas histórias e pela história. Relativamente à cultura, eu acho que é das áreas mais precárias do país. Nós temos, é muito complicado se quer ser trabalhador da cultura. Por isso é que também é uma área que eu acho que é bastante elitizada, porque só quem já tem uma casa paga é que pode estar à espera 3 meses para receber de um trabalho, não é? E esse trabalho ser muito mal pago, e temos instituições estatais que demoram muito tempo a pagar, desde câmaras municipais, já a própria RTP, não é? É muito, e o próprio ICA, não é? É muito difícil uma pessoa ser trabalhadora da cultura. Eu não acho que possa falar sobre isso, porque eu nem sequer o sou. Sim. Eu faço, os 2 trabalhos que fiz foi numa vida paralela à que eu tenho, que acaba por se cruzar, mas de todo, se eu dependesse do dinheiro que recebi para viver, eu não conseguia, era completamente impossível. Então diz-me uma coisa, vou arriscar a perguntar, estando eu na Comissão de Cultura também, como é que tu vês a perspectiva de se poder finalmente criar um estatuto para o profissional da cultura? Como é que...
Olha, eu acho que o caminho que tem de ser tomado passa muito por ouvir as pessoas que representam os trabalhadores da cultura. Eu não sou essa pessoa, eu não sou sindicalizada no meio da cultura, não sou associada. Não é? Enquanto profissional, um profissional, bocadinho além daquelas, sim, dos sindicatos, e obviamente sim, todas as entidades são ouvidas, na tua opinião, não é? Como pessoa que já realizou 2 séries com um impacto enorme, que prestou um enorme serviço público, na minha perspectiva, ao país, achas que seria uma forma de diminuir a precariedade, ter um estatuto próprio, com direitos claro, eu acho próprios? que sim, sem dúvida alguma, e acho que essa também é a reivindicação das pessoas que efetivamente trabalham na área há muito tempo e que se organizam, e que, mas sim, é o estatuto do trabalhador intermitente das artes, do espetáculo. Acho que passa muito por essa oficialização, por criar uma forma de rendimento que compreenda as diferentes estações, as diferentes áreas do trabalho, porque um trabalhador não está a trabalhar, um trabalhador da cultura não está a trabalhar só enquanto nós estamos a ver o espetáculo, ou só enquanto está a realizar, não é? Ou quando está a fazer um trabalho concreto. Há todo um trabalho antes, não é? Todo um trabalho antes de preparação, de investigação, Pronto, é muito complexo, amplo, é muito complexo. E envolve muita gente além daqueles que nós vemos no palco, não é? Mas volto a frisar, eu acho que é importante comunicar com as pessoas. Comunicar com as pessoas, ouvir as pessoas. Para conseguir fazer um documento que seja efetivamente um documento que sirva a essas pessoas. Sim. Eu acho que isso está a ser feito. Que efetivamente sirva a essas pessoas. Porque aquilo que está a acontecer neste momento é que há muita gente que realmente não está a conseguir pagar a renda, não está a conseguir viver, os apoios são muito, muito poucos. Sim. Não, e por mais apoios que se consiga definir, é quase impossível conseguir chegar a todo lado, exatamente pela própria indefinição. Exato. Sim. É isso, os trabalhadores da cultura já eram precários e agora ficaram ainda mais e ficou mais claro. Sim, e há esse reconhecimento que efetivamente foi dos setores mais afetados e onde tem que efetivamente conseguir acrescentar-se mais valor e conseguir chegar a mais pessoas, seja através do Ministério do Trabalho, como tem sido, sim, seja através do Ministério da Cultura, que infelizmente também tem os meios, tem menos meios do que aqueles que deveria ter. Mas isso é um grande problema. É um grande problema, claramente é um grande problema e que eu espero que possa ser no futuro alterado. Tenho essa expectativa e essa ambição, pelo menos. Pedir 1% para a cultura não é assim tanto. Não é assim tanto. Não é uma exigência assim tão dramática. Mas Tota, tu no primeiro documentário que fizeste e que eu tive a oportunidade de ver e revi agora alguns episódios para poder fazer este podcast, eu acho que foste realmente um exemplo de colocar de alguma forma a cultura ao serviço da igualdade. Porque tocaste num tema que, mesmo num país desenvolvido como o nosso, é um tema ainda tabu. E eu achei piada porque, em algumas entrevistas, o que te perguntavam é: vamos dar ao sangue menstrual a cor que ele merece? Nos anúncios vemos pernas esbeltas, cuecas branquinhas e sangue azulado. A justificação em torno do secretismo menstrual deve-se à alegada repugnância associada ao período. Mas levanta-se a questão: como é que algo tão natural, que gera vida, pode causar repúdio ou nojo? Qual é que foi, o que é que esteve por trás, antes de criares a série? O que é que tu pensaste, o que é que te levou mesmo a criar esta série? Olha, foi o ter-me cruzado com muitas histórias de muitas pessoas diferentes que menstruam, de muitas mulheres, principalmente, que menstruam, e todas nós temos, ou alguma vez menstruamos e não tínhamos um penso, então segredamos ao ouvido, olha, vergonha. Tens um penso, ou alguma vez estávamos a passear e de repente as nossas calças estavam vermelhas e alguém nos disse, olha. Estás com vermelho, e nós pusemos assim a correr uma camisola à volta da cinta. Bem, todas nós temos histórias menstruais, mas todas essas histórias são um segredo imenso, não é? Nós falamos de período e de menstruação assim,
como que um segredo entre nós. Somos incapazes numa sala de aula perguntar, da mesma maneira que perguntamos para um lenço para assoar o nariz, jamais alguém pergunta. Alguém tem um penso, Sim, alto quando e bom às som, vezes, não é? em alto e bom som, quando às vezes é necessário, pronto. E apeteceu-me colocar este assunto em cima da mesa, não só porque é a menstruação em concreto, mas também porque é termos de volta os nossos corpos. Corpos é olharmos para os nossos corpos sem termos vergonha deles e sem termos nojo deles e assumi-lo perante uma sociedade que também tem de desconstruir esse mito de que a menstruação é algo sujo e de que é algo que pertence única e exclusivamente às mulheres e que todas as mulheres têm e que devemos ficar caladinhas e que é um sangue nojento. Pronto, então quis realmente... E deste voz a muitas mulheres diferentes, das Sim. mais velhas às mais novas. Sim. Qual é que foi aquela que mais te tocou? Nunca me fizeram essa pergunta. Eu gostei muito das crianças. Foi lindíssimo ouvir coisas como é um sangue, é vermelho, é como qualquer outro sangue. Este tipo de naturalidade, não é? Naturalidade, não é? Que é, olha, é sangue, o que é que queres que te diga? Também gostei muito de ouvir. Por exemplo, eu perguntava, e de onde é que vem? E eu adorei uma resposta que foi do coração. E isto é muito bonito, porque as crianças realmente têm, como não têm as camadas todas que a sociedade dá aos assuntos, não é? Que é abordam de uma forma muito mais natural. Mas gostei de todas as pessoas, gostei de todas. Aprendi com todas as pessoas que entrevistei, aprendi muito. Gostei muito de correr um bocadinho o país à procura de histórias e da disponibilidade que tantas pessoas deram para contar a sua própria história, não é? Porque o meu sangue acaba por ser uma manta de retalhos em que uma única história com um ator principal que é o sangue, que é a menstruação, é contada com várias perspectivas, porque há desde pessoas que realmente ficaram felizes quando finalmente deixaram de ter a menstruação, como há pessoas de cada vez que vem a menstruação pensam, ai que bom, sou saudável, estou bem. Sim. Tu dizias também numa entrevista, por acaso eu não sei onde é que foi, que elas, não é, que as mulheres se vejam umas às outras e que se aceitem sem o nojo que lhes dizem ser suposto ter, para mostrar aos homens o quão natural é tudo o que envolve os corpos, o sangue, a vida. No fundo, mostrar ao mundo imagens reais do que é real. Tu mostraste muito isso, não é? Mulheres reais. Tu achas Sim. que este estereótipo e este preconceito à volta da menstruação é também uma construção patriarcal? Eu tenho a certeza disso. Eu acho que o único motivo pelo qual o sangue menstrual tem um estatuto diferente dos outros sangues, socialmente, é o facto de sair de uma vagina. Pois. É esse, porque ninguém tem nojo se eu raspar o cotovelo e ficar a sangrar. Toda a gente se oferece para me vir perguntar se está tudo bem, se eu preciso de um penso e tal. Portanto, não é... Ou se eu sangrar do nariz, ninguém fica, que nojo, muito pelo contrário, as pessoas, olha, queres um lenço, não é? Mas o sangue menstrual, como sai de uma vagina, é muito problemático. E acho que há muitos outros assuntos assim. Eu acho que os pelos são outro problema da sociedade patriarcal. Da sociedade patriarcal, não é? Invade o nosso corpo, porque depois o nosso corpo acaba por... nós respondemos através do nosso corpo a uma expectativa que nos é criada de uma estética, de uma uniformização da estética de um corpo que é nosso, que não é de ninguém, que não é de nenhum homem, que não é da sociedade, pertence-nos a nós. E acho também que o SNS muitas vezes faz isso, porque... Ora, aí está uma boa, que nunca tinha ouvido, fala-me mais sobre isso. Sim, eu acho que nas várias fases da nossa vida o Serviço Nacional de Saúde trata o corpo da mulher, o nosso corpo, como uma propriedade que não lhe pertence. Há vários exemplos disso, mas, por exemplo, e quem diz o SNS diz a própria educação. Quando nós damos só o nome,
sistema reprodutor, não é? Só esta nomenclatura que há em relação a um órgão que faz muito mais, ou um conjunto de órgãos que faz muito mais já do que reproduzir, para aquela ideia quase católica. exatamente, não é? já nos Religiosa. coloca num papel de máquinas de reproduzir. E depois o SNS acaba por responder também muito a isso. Por exemplo, quando temos 15 anos, as raparigas são as únicas a ser chamadas para a consulta de planeamento familiar. Os homens são descartados da responsabilidade de pensarem sobre contracepção e doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, o próprio SNS incute socialmente a ideia de que essa é uma responsabilidade única e exclusiva das meninas. Depois, nessas consultas, também há muito um impingimento da pílula. As pessoas não vão lá... as outras opções... Até são dadas, opção, não é? mas é aconselhado, não só por uma questão de... Aliás, a pílula acaba por ser aconselhada, deixa de ser só aconselhada como método contraceptivo e passa a ser um medicamento para as espinhas, para as dores, e infelizmente a pílula depois também tapa doenças que podem ser diagnosticadas precocemente, como a endometriose, que 1 em cada 10 mulheres tem, 1 em cada 10 pessoas com útero tem endometriose, e infelizmente o prazo de diagnóstico é em média 8, 10 anos. É muitas muito vezes é um tempo. Diagnóstico errado até chegar aí. Exatamente. E esse diagnóstico, quando é que acontece? Quando as mulheres começam a pensar em ter filhos e tal, e deixam de tomar a pílula, as dores voltam, e aí é que há realmente uma pesquisa maior do porquê daquelas dores. Mas depois a própria ginecologia também é bastante patriarcal. O parto é medonho, não é? A mulher grávida deixa de ter nome. Uma mulher grávida numa maternidade é chamada de mãe. Exato. Não tem nome próprio. É mãe. E a posição de parto não é ideal. Enfim, há uma série de... Ou seja, também é preciso desconstruir o próprio Sistema Nacional de Saúde, e isso parte muito também da educação. E provavelmente Não, é preciso desconstruir o Sistema Nacional de Saúde, reinventá-lo, olhar para que ele trata a mulher como dona do seu próprio corpo, que tem direito a saber... a própria autodeterminação. Exato, e que tem direito de saber aquilo que se passa, não é? Quando um ginecologista vai enfiar algo dentro da minha vagina, ele tem de me explicar exatamente aquilo que está a fazer. Exatamente. E eu tenho direito é o mínimo, de saber. É aquela história do consentimento que é uma base, não é? Informado e esclarecido em qualquer ato médico, não é? Exato. Mas isso para mim é muito interessante, porque daquilo, do ponto de vista do outro lado, não é? Das políticas públicas, é algo que não está tão pensado quanto deveria estar. E onde o Estado, de facto, podia ter um papel fundamental. Eu falei há bocado na educação, porque, fazendo o paralelismo, é o que nós estamos a fazer agora com os juízes, com o Ministério Público, por causa da violência doméstica, haver uma formação específica para esses profissionais, mas na saúde deveria ser o mesmo. A minha questão é, porque é que isso não faz parte já dos currícula das áreas da saúde, não é? Porque, claro, em pleno século XXI, é inconcebível que situações dessas ainda aconteçam, e para mim registro com muito... E normalizadas. E ainda continuam a ser ensinadas. Eu acho que é preciso mesmo muito trabalho de desconstrução e de reinvenção daquilo que é a saúde em Portugal, e a educação também, o ensino também. Pronto, acho que passa pelos dois. A pílula, há uns anos, quando foi criada, foi quase um movimento libertador para a mulher, hoje há que repensar, de facto, com todas as outras consequências, com o conhecimento que já temos, que pode trazer, não é? Sim. E evoluir. Sim, e sem dúvida que é uma opção que deixa muitas mulheres felizes, e que está tudo bem, mas tem de ser uma opção. Tem de ser uma opção e não um impingimento, e tem de ser tomada tendo em conta todas aquilo para o que serve, que é como método contraceptivo. Pronto. E não como vamos tirar as espinhas, vamos tirar as dores, porque isso tem tratamento
que envolve, tem outro tipo de tratamento e outro tipo de problemas também. São reflexos, é o reflexo de outro tipo de problemas. Tem de se procurar as causas para os resolver em vez de tapar com uma hormona sintética. Portanto, para além da questão da autodeterminação do corpo, a questão dos pelos, não é? Que ainda é muito... Ui. É muito... É quase... Quero fazer um documentário também sobre pelos. Acho que sim. Eu vou ficar atentíssima. Eu adorava. Porque eu acho que sim, acho que isso é algo que é desde pequeninas, não é? Que nos é imposto, não é? Nos rapazes é natural, nas mulheres já não é. Quer dizer... E aí pior, também, é nojento. É nojento, exatamente. E aí também devia ser uma opção, não é? Porque, na verdade, tu és dona do teu corpo e muitas vezes os pelos até são um fator de autodefesa do próprio corpo. Portanto, não devia ser encarado como, ai que nojo, não é? Quase como a questão da própria menstruação, que estávamos a falar há pouco. Portanto, a questão da autodeterminação do corpo continua a ser uma desigualdade, isso é um facto. E a questão da linguagem, que falavas há pouco, não é? Na tua perspectiva, devíamos caminhar para uma linguagem mais inclusiva, não é? Sim. Nomeadamente na questão da saúde. Também. Não só a linguagem, também todos os procedimentos, não é? Por exemplo, quando uma mulher vai a um ginecologista, pergunta, tem relações sexuais? Sim. E toma a pílula? Exato, é a segunda pergunta. Não. E não tem medo de engravidar? Isso é impossível. Não é impossível. Nunca se parte do princípio que aquela mulher pode ser lésbica, por exemplo. Uhum. Há depois outras nuances da comunicação que saltam barreiras porque parte-se do princípio que as pessoas são heterossexuais, parte-se do princípio que as pessoas se identificam como mulheres e como homens. Mas sim, é preciso... Eu acredito que... Eu não me importo de utilizar a palavra mulher, por exemplo, porque ela me define na totalidade. Mas acho que também é preciso utilizar eu saltito entre mulher e pessoas com útero, porque nem todas as pessoas com útero são mulheres. E isso também é algo que eu abordo no meu sangue. É, um homem com útero. Exatamente. E uma mulher sem útero. E uma mulher sem útero, exatamente. Pois, e é um bocadinho aquela história daí olhar para o próprio sistema, não é? O útero para essas pessoas não é o sistema reprodutivo, não é? Claramente. Claro. Sim. E vão ao médico, um homem chega ao médico e diz, eu menstruo. E não há aquela reação. Não há preparação suficiente para isso. Sim, eu concordo plenamente e acho que temos que trabalhar mais nesse sentido e a educação desde da primeira infância eu acho que é fundamental para desconstruir toda essa ideia que nos é colocada ao longo da vida. Sim. Por centenas e centenas de anos, não é? Mas ainda em relação ao documentário, também me chamou muita atenção porque agora estamos a discutir muito se não deveríamos fazer, e há recomendações nesse sentido já ao Governo, que é a ideia da desigualdade logo biológica, não é? Porque, e vimos isso muito agora com a pandemia, sobretudo em países mais pobres, em vias de desenvolvimento, onde sabendo que as mulheres foram as mais afetadas, algumas das consequências maiores foram para as mulheres e até nessa dimensão, que é, por um lado, deixaram de ter acesso à pílula e a métodos contraceptivos. Portanto, isso aconteceu na Venezuela, por exemplo, onde começou a haver muitas gravidezes indesejadas e, por outro lado, a dificuldade de acesso aos produtos de higiene básica feminina. Em Portugal, a meu ver, e eu sei que também tens sido ativista nesse sentido, junto com outras mulheres, achas que fazia sentido fazer em Portugal o caminho de acesso gratuito aos produtos de higiene básica feminina, como sejam os pensos higiênicos, os copos menstruais? Sim, eu gosto da terminologia de produtos de recolha menstrual, porque não atribui um género, nem atribui uma sujidade. Quer a higiene, quer a feminina, atribui, não é? Exato, sim. Então, produtos de recolha menstrual, porque quem me ensinou foi a Patrícia Lemos, esta terminologia que eu gosto muito e lhe agradeço, ela ensinou muitas coisas e esta foi uma delas. Acho que é muito importante, já fiz trabalho no sentido de podermos atingir isso. Espero que seja possível muito em breve, porque realmente é um bem de saúde.
tal como as seringas são, tal Como aconteceu com os preservativos, com distribuição gratuita nos e a centros de pílula saúde. também tem distribuição gratuita e há outro tipo de métodos contraceptivos, e não me faz muito sentido que algo que é extremamente essencial, porque à partida todas as pessoas com útero menstruam, Mais de metade da população. ou as pessoas saudáveis, há muitas pessoas que menstruam, e realmente um orçamento familiar anual numa casa em que há 3 mulheres realmente é algo significativo. Mas mesmo que haja há pessoas que mal dinheiro têm para comer, quanto mais para tratar da sua saúde menstrual. E acho que fazia todo sentido. Espero ver isso em breve, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, quer nas escolas. Acho que também seria muito importante haver. E a tua opinião em relação, por exemplo, à questão fiscal, não é? Porque há duas uma não invalida a outra, não é? Para além da questão da distribuição gratuita, que eu acho que é a mais conveniente, porque aí coloca realmente a menstruação numa questão de saúde pública. Isso é, não é? Portanto, coloca no sítio certo. Não, do ponto de vista daquilo que é o próprio IVA e de alguma redução fiscal, sendo um bem tão necessário. Mas eu creio que já está nos 6%. Já está, mas não faria sentido algum tipo de isenção? 0%? Claro. Pois. Sim, eu acho que sim, porque não? Algum tipo de que fosse possível deduzir de uma forma diferente, em sede de IRS, do ponto de vista tributário. Sim, olha, eu confesso que sei muito pouco dessas coisas. Eu sei que em Portugal, porque há países, aliás, isso em Inglaterra, houve um grande movimento para a descida do IVA dos produtos de recolha menstrual. Eu sei que, então, eu na altura pesquisei e vi, em Portugal é considerado um bem básico, ou seja, paga-se tanto de IVA quanto se paga por uma banana, por um pacote de arroz. Então acho que é isso que faz sentido. Se houver outro tipo de benefícios fiscais, ainda melhor. Pronto. Sim, no fundo, seria uma forma de facto, colocar esse tipo de produtos que são essenciais com uma espécie, assim, pode-se dizer, de benefício fiscal do ponto de vista da tributação em sede de IRS. Se não fosse visto só como IVA, mas como, sei lá, como nós podemos colocar a renda da casa, como podemos colocar os manuais escolares, portanto, de uma forma diferente. Sim, acho que seria interessante e acho que era muito importante. Mas mais importante ainda, claro, era a distribuição gratuita. Obviamente, sim, daí estamos de acordo. Aliás, já há projetos de recomendação nesse sentido. Sim, um projeto de resolução. Sim, há um de resolução e há, que no fundo é uma recomendação, e houve de facto também alteração em sede do Orçamento de Estado, e sei que também já houve perguntas ao Governo nesse sentido, e eu também faço fé para que seja o mais rápido possível, porque acho que é realmente uma situação fundamental. E é uma migalha no orçamento, não é? Não estamos a falar de assim tanto dinheiro. Do ponto de vista orçamental não vou discutir. Sim. Mas pronto, é possível. Acho que é investimento, e sendo saúde pública, acho que é fundamental. Portanto, é uma opção política verdadeira. Sim. E acho que é como uma opção política que deve ser encarada. Mas tens uma outra série, não é? Que é também sobre uma mulher. Há pouco dizias em off irreverente, e eu gosto muito dessa palavra de irreverente, porque são as mulheres irreverentes que muitas vezes fazem a diferença e que se calhar nos ajudam a estar aqui a discutir estas coisas de uma forma natural. Também acho. Concordo. Fala-me um bocadinho sobre esse documentário, agora sobre essa série, porque estamos a finalizar e eu acho que era importante as pessoas conhecerem um bocadinho mais do teu trabalho e o porquê de escolheres mulheres que se emancipam, que têm voz. Então, a Dolores, chama-se Dolores, está disponível na RTP Play e é um falso documentário sobre uma personagem que eu criei, que é uma cantora e que é assim bastante chocante e é uma história contada através do pai, do amigo, do produtor, é através de entrevistas como se fosse um documentário, mas na verdade ela nunca existiu e que nos poderá guiar por um caminho em que pensamos sobre toda esta indústria musical que
que de alguma maneira poderá objetificar as mulheres. Também poderemos falar sobre assédio, enfim, é uma série divertida que se vê muito facilmente e que convido todas as pessoas a ver. Eu próprio tenho que ir ver. Olha, para finalizar, para ti, o que é por vezes nem sempre? Por vezes nem sempre? Sim. Olha que eu gosto muito de cozinhar. Então, quando há assim essas perguntas mais abstratas, eu vou sempre para lá da comida. Eu acho ótimo porque eu adoro comer. Por vezes, nem sempre, os ovos estrelados saem bem. Muito bem. Pronto, fico por aí. Porque teria de pensar melhor para dizer algo mais concreto. Mas já acho fantástico. Sim. Porque pelo menos algumas vezes saem bem. Às vezes, a maioria das vezes saem bem, mas nem sempre. Nem sempre. Olha, Tota, foi um imenso gosto para já, e as pessoas não sabem, mas conhecemos-nos hoje, pessoalmente. Eu já acompanho o teu trabalho há algum tempo e foi um imenso gosto poder ouvir-te, e acho que cumpriu exatamente o objetivo deste podcast, não é? Que é dar voz a pessoas da sociedade civil que pensam muitos temas de forma diferente. E ao qual é importante dar essa voz, e eu particularmente aprendi muito hoje aqui também, portanto foi um imenso gosto ter-te neste meu primeiro podcast, a primeira série de podcasts, que é o Por Vezes Nem Sempre. Obrigada. Bom, muito obrigada pelo convite, também foi um prazer estar aqui.